Olá, pessoal! Estamos hoje reunidos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo 10. Estamos nessa noite aqui no sábado, 18h30, horário muito interessante, horário inédito, novo. Está eu aqui com meu grande amigo Sauler Barcelo, um amigão de todas as semanas, nesse incrível, como diz ele, incrível Papo 10, né? E hoje o nosso convidado é o Rafael Siqueira. Rafael Siqueira vai falar sobre os desafios da mediunidade. Vamos encher de perguntas, hein? Vamos ver, vamos bater um papo aí, vamos aproveitar, gente, conversar com ele bastante, vamos interagir pelo chat. Então, sejam todos bem-vindos aí. Seja bem-vindo, Sauler. Boa noite aí para você. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos, boa noite, Rafael, Caetano, a todos que estão nos assistindo agora e que ainda vão nos assistir para mais esse papo bacana, papo cabeça, papo 10. E eu estou muito feliz porque, assim, Rafael Siqueira é um cara que eu realmente tenho grande admiração pelo trabalho, falei isso para ele e falo publicamente agora, Rafael. E é justamente com esse tema muito legal que nós iniciamos o nosso mês temático, que esse mês de fevereiro a gente vai abordar sobre mediunidade. Então temos muitas coisas legais para trazer e começamos aí justo com esse querido amigo falando sobre os desafios da mediunidade. E esse papo vai ser um papo muito bacana. Fiquem muito à vontade de participarem, colocar os seus desafios, as suas questões, do que a gente for conversando aqui, alguma dúvida que venha surgir, a sua contribuição enriquece demais aqui no nosso Papo 10. Então, fala um pouquinho de você aí, Rafael, para quem de repente não te conhece. Quem é o Rafael Siqueira? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Caetano. Boa noite, Sauler. Boa noite, Isabel Rubatino, Anabela Andrade, Maria da Conceição Rocha. Boa noite aos queridos amigos da Livraria Reviva. Muito boa noite, Sila Mazilo. Meu nome é Rafael Siqueira, sou nascido em Itapiruna, no norte do estado do Rio. Veja, falando com um amigo de São Pedro da Aldeia, outro de Macaé, eu de Itapiruna, norte do estado do Rio, mas hoje em Niterói. Frequento a Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira, que na minha vida não é apenas um professor, mas alguém que me ajudou nos mais variados momentos da vida, dicas sobre oratória, me deu dicas sobre atividade mediúnica e tem sido aí um paizão nos momentos de dificuldades, nos momentos de aprumar, porque os desafios da mediunidade, os desafios da vida cotidiana são os mais variados. Na minha vida profissional atuo como advogado e agora estou num desafio novo, porque com mais de 40 estou fazendo aí uma segunda faculdade, a faculdade de psicologia, realizando um sonho antigo, que é de fazer uma ponte entre a psicologia conforme ciência, filosofia do mundo e aquilo que vem nos trazendo a veneranda doutrina dos espíritos. É uma grande alegria estar com vocês na noite de hoje. Vamos conversar. Já me disseram que esse papo tem que ser 10, mas ele só será 10 se vocês interagirem conosco. Se me fizerem alguma pergunta que não esteja dentro das minhas possibilidades, podem ter certeza. Eu passo para o Caetano, eu passo para o Sauler, mas a gente não perde a prosa. Um abraço. Maravilha, meu amigo. E começando aí com muita alegria, né? Com muito bom humor, uma fala muito bacana, muito amistosa. A gente vai conversar, sim, sobre essa questão da mediunidade, mas eu queria saber, assim, para a gente iniciar, Rafael, você sempre foi espírita? É aquele dito espírita de berço? Mediunidade na sua vida já vem desde pequenininho? Como é que funciona isso? Porque, assim, desafios da mediunidade, a mediunidade por si só já é um baita desafio. E aí a gente começa a adentrar em cada âmbito, né? A gente vai trocar uma ideia. Eu tenho muitas experiências também, né? Dentro da minha vida inteira, quanto um cristão, mas com mediunidade desde pequeno. Mas eu queria saber de você, como é que é essa realidade de mediunidade na sua vida? E o fato de mediunidade hoje, né, você é um espírita muito atuante, inclusive na causa, na seara do bem. Quando que surgiu a doutrina espírita e a mediunidade na sua vida? São interessantes as expressões que nós vamos criando, né? Espírita de berço. Bom, de berço eu sou católico. Sou filho do interior do estado, minha mãe católica, meu pai católico,
Então eu passei por todos os, vamos dizer assim, os sacramentos da Igreja Católica. Fui batizado, fui abelhinha de Jesus, fui da colmeia de Jesus, e quando já estava aí, fiz a crisma. Com meus 18 anos, quando o padre da igreja, a matriz São José do Havaí, lá na minha cidade, já estava me chamando para entrar para o seminário para me tornar padre, a vida trouxe uma outra perspectiva para mim, porque eu comecei a me dar conta de que o catolicismo não trazia as respostas às mais variadas perguntas que eu tinha, porque me trazia um Jesus numa cruz, todo ensanguentado. Eu não conseguia entender de uma forma racional as proposições que eu recebia desde criança, como céu, como inferno, aquele céu beatífico, onde as pessoas que cumpriam os mandamentos de Deus iam para uma contemplação infinita, aquele inferno, onde as pessoas sofreriam de uma forma indefinida. Então, perpassavam as mais variadas perguntas na minha cabeça. E também eu me deparava com fenômenos que eu trazia desde a minha meninice, porque eu registrava os espíritos. E sempre que eu falava com o padre da minha igreja, que eu via os espíritos, ele me dizia de uma forma bem engraçada: meu filho, a gente não vê os espíritos. Ou você está vendo Jesus pela manifestação do Espírito Santo, ou você está vendo o demônio. E eu respondia para o padre: mas padre, eu vejo pessoas, porque são pessoas iguais a mim, iguais ao senhor, pessoas que conversam, pessoas, enfim, que me dizem nome, que têm as mais variadas atividades. Meu filho, não. Ele dizia assim: o diabo tem as mais variadas formas de nos enganar. Se apresenta com corpos diferentes, são capazes de fazer voz. Então o que você está vendo, meu filho, é o diabo. Eu falei: mas padre, não é o diabo. É, meu filho, é. Vamos fazer uma confissão, eu vou te dar algumas penitências. E eu orava não sei quantas Ave Marias, e orava a oração do Pai Nosso, e eu via os espíritos e começava, dentro da minha crença, a dar nome para os espíritos. Como o padre dizia que era o diabo, eu começava o capetão, o capetinha, o capeduvaldo, então eu dava os nomes conforme a ortodoxia da igreja. Mas eu percebia que eram pessoas. E eu falava isso com a minha mãe, falava com a minha avó, e era muito engraçado, porque não, meu filho, você não está vendo ninguém. Numa dessas manifestações, meu avô tinha desencarnado, e como espírita a gente diz desencarnado, mas ainda na Igreja Católica eu dizia morreu. Com 17 anos o meu avô desencarnou, e eu, católico ainda, comecei a registrar o meu avô. E eu chegava para minha mãe: mãe, estou vendo vovô. Não, você não está vendo seu avô. Mãe, estou vendo vovô. Ele está falando contigo, ele está me dizendo coisas. Meu filho, o padre já te disse, meu filho. Você não deve estar vendo o diabo, como diz o padre. Você deve ter a capacidade de dialogar, você deve ter as potencialidades do Espírito Santo. Mãe, eu estou vendo o vovô, não é diabo, não é Espírito Santo, e ele está dizendo isso. Mas, meu filho, como é que ele está dizendo isso, meu filho? Você enterrou ele dentro de um caixão. E uma circunstância muito engraçada, Sauler e Caetano. Eu estava numa mesa de almoço de domingo em Itapiruna, e como costumam ser os almoços interioranos, lá estava aquele macarrão, aquele frango assado, e num determinado momento a minha avó: quem vai comer o sobre do frango? Porque o sobre é uma parte que as pessoas não gostam. E meu avô diz para sua avó que o sobre e as coxas são minhas. E eu disse: vovó, vovô está dizendo que o sobre é dele. Vira essa boca para lá, menino. Você quer que eu caia de perna para cima aqui agora? Seu avô morreu. Coloque isso na sua cabeça. Não, ele está vivo e está do seu lado rindo da senhora. E eu ia, meus amigos, nos médicos, no psicólogo, no psiquiatra. Cheguei a ser diagnosticado como um esquizofrênico, mas a vida me trouxe ao espiritismo, ao apercebimento dessa faculdade de registrar o plano espiritual. Que tal faculdade não era nada distintivo, mas era uma oportunidade de trabalho, de crescimento, de estudo de mim mesmo para poder trabalhar para Jesus. Com 18 anos, comecei a frequentar o grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, em Itapiruna, onde, num grupo de jovens, comecei a adestrar aquelas visões, diminuir os medos, diminuir as ansiedades. Passei num concurso para o Banco do Brasil, onde estou trabalhando até hoje. Me casei já dentro de uma casa espírita. Fui transferido para Niterói quando tinha aí meus 23 anos. E em Niterói encontrei a Sociedade Espírita Fraternidade.
onde José Raul Teixeira e vários outros amigos da nossa SEF, como nós chamamos a Sociedade Espírita Fraternidade, começaram a me dar todo o suporte. Iniciei nas lides mediúnicas, nos estudos, e hoje posso dizer que sou uma pessoa que não tem o equilíbrio completo, porque isso não é obra de um dia, de uma noite, talvez não só de uma vida, mas isso é um esforço diário. Por isso eu chamei a nossa conversa de hoje Desafios da Mediunidade, porque você está sempre se desafiando, desafiando o homem velho, desafiando os próprios vícios, se conhecendo, porque conhecer a própria mediunidade é conhecer o instrumento, conhecer o Rafael, para o trabalho a que nós somos convidados por Jesus. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, nasci num berço católico, mas hoje estou numa cama espírita, se a gente pode responder dessa forma. E digo para você que Jesus, pelos caminhos do Espiritismo, se mostrou o Jesus amigo, o Jesus modelo e guia, aquele que me chama para exercitar a mediunidade com Jesus, que conforme nos diz o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade é coisa santa, e santa aqui no sentido de nobre. A mediunidade é coisa nobre, e nobremente deve ser exercida. Rapaz, as colocações muito boas, gostei. Essa situação do desafio da mediunidade, ela vai muito além, né, do próprio. A pessoa fala assim, mas eu tenho que desenvolver. Você não tem que desenvolver, você tem que educar a mediunidade, né? Porque muitas vezes você já vem com ela desenvolvida, né? Porque a mediunidade muitas vezes é uma situação física, né? É uma janela, né, da parte física que nós trazemos. E aí, o que as pessoas fazem? Fulano, você tem que frequentar o centro espírita para desenvolver, né? Mas acredito que essa fala deve ser no sentido de evoluir, de se melhorar, né? Enfim, educar a mediunidade, né? Mas você falou uma coisa interessante da parte católica aí, só tem uma coisa que eu fico muito assustado com esse negócio de desencarnação, de morte, rapaz. Eu tenho o horror daquela faixa que o nego bota em cima do cara. Nego não, desculpa, que as pessoas colocam em cima da pessoa, escrito assim, descanse em paz. Eu tenho pavor daquilo. Eu fico imaginando o pobre do morto, né? Ele já está morto ali, aí o pessoal diz assim para ele, descanse. Ô Sauler, descanse em paz, Sauler. Nunca mais eu quero que você faça absolutamente nada. Olha que horror, rapaz. Né? Isso aí quando você fala, né, que o avô seu estava do lado, que ele estava falando, que ele estava conversando, isso aí é uma lógica que a gente traz e realmente não há condições nenhuma de uma pessoa que desencarna ela descansar. Eu acho que deve ser uma coisa horrorosa, né? Imaginar que você vai ficar descansando, né? Não é isso mesmo, né, Saulo? Sim, muito bacana. Pode falar, Rafael. Fica à vontade. Quero aproveitar algumas pitadas do Caetano, que ele já trouxe muita coisa para a gente. Observe, quando você diz aí que a gente não desenvolve, mas educa, o verbo mais apropriado seria esse mesmo. Quando a gente toma da obra Os Mensageiros, que é a segunda obra da série André Luiz no Mundo Espiritual, a gente se dá conta de que quem é o portador daquela mediunidade que consideramos ostensiva, porque todos nós somos médiuns. É isso que está descrito lá no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 14. Todos nós temos registros mediúnicos, porque sonhamos, porque temos percepções, porque desenvolvemos sensibilidades. Nada obstante, a gente ordinariamente chame de médiuns aquele em quem a faculdade é mais bem desenvolvida. Aí nasce o médium da psicografia, o médium da psicofonia, porque a mediunidade ela é mais ostensiva, que permite que a pessoa trabalhe na mediunidade, se assim podemos dizer. A pessoa já vem com essa possibilidade mediúnica. A mediunidade é uma faculdade do espírito,
mas ela encontra-se radicada no organismo. Porque eu só consigo trabalhar com a minha mediunidade se a minha organização ela tiver células compatíveis. Nós sabemos, pelo próprio estudo do André Luiz, e agora não mais mensageiros, mas missionários da luz, que nós temos uma glândula chamada glândula pineal, que é a responsável pela própria mediunidade. É esse contato do meu organismo físico com o meu corpo astral ou perispírito, que é a sede da minha mediunidade. Ou seja, faculdade do espírito, porque é através do perispírito que eu me comunico com outro espírito, mas radicada no organismo, porque eu preciso de uma organização sensível. Eu já venho com essa possibilidade mediúnica, porque eu já venho com uma glândula pineal mais bem distinguida para o exercício dessa tarefa, eu já venho com sensibilidade, se eu vou ser um médium da psicografia, nos meus membros superiores, se eu vou ser um médium da psicofonia, eu já venho com uma organização que me permita registrar as comunicações espirituais. Então, se eu já venho, eu não vou desenvolver, eu vou educar. E a gente, quando educa, a gente está desenvolvendo. A gente, quando desenvolve, muitas vezes o verbo não fica apropriado, porque eu não posso desenvolver aquilo que eu não tenho. Então, o que as pessoas dizem? Eu vou para a casa espírita desenvolver mediunidade. Só vai desenvolver se ela já existe em vestígios, ou se ela é uma faculdade que vai estar apta para o trabalho em determinado momento. Porque se você não tem a mediunidade, você pode ficar 30 anos no exercício mediúnico. Não vai surgir sinais mais patentes. Agora, se eu estou educando algo que eu já tenho, eu vou me tornar um médium mais equilibrado, mais sereno, com a capacidade de, quando eu for dar passividade a um espírito, eu não preciso ficar de bateção na mesa, cafungando, porque isso são registros do meu ânima, do meu organismo físico. Então, quando a gente educa, a gente aprimora aquilo que a gente já trouxe. E o segundo registro que você trouxe, Caetano, do descanse em paz, do inglês hippie, né? Que se coloca nas lápides dos túmulos lá nos Estados Unidos, rest in peace, ninguém descansa. Em verdade, o próprio Jesus, no seu evangelho, teve a ocasião de dizer, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E a vida do espírito é um contínuo. Eu vi o meu avô em movimento. E é curioso, porque a última vez que eu registrei adolescente, ele estava com a mala na mão, ele quis me passar uma mensagem através de um símbolo que eu pudesse entender. Porque se ele não tivesse com a mala, eu não iria entender. Ele chegou e disse assim, meu filho, eu estou indo. Para onde, vovô? O meu lugar não é aqui mais entre vocês. Eu tenho que ir para um outro lugar para eu poder aprender, para eu poder dar seguimento à minha vida de morto. Foi assim que ele me falou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, meu avô vai para onde? Porque ele já tinha morrido uma vez, agora para mim ele estava morrendo uma segunda vez. Quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu me dei conta de que naquele momento ele estava saindo das proximidades dos encarnados e indo para uma colônia, para poder aprender, para poder dar-se conta da sua realidade espiritual e poder seguir enquanto espírito imortal. Então ele aparece trazendo uma mala para que eu, que não era espírita, pudesse entender através do símbolo que ele estava dando sequência à sua vida. Olha como as coisas são bonitas. Olha como o mundo espiritual tem recursos para nos trazer através de símbolos coisas que eu, na época, não podia entender. Mas hoje ele poderia simplesmente chegar para mim, meu filho, agora eu estou indo para uma colônia, eu estou indo para um lugar de aprendizado. Mas nem ele tinha um conhecimento espírita, nem eu poderia entender. Isso é maravilhoso, Rafael, porque olha como que é interessante nós termos esses momentos assim de conversa sobre um tema que ainda hoje para muitas pessoas é tabu. É uma coisa extremamente comum, é uma coisa que acontece a todo momento. Tem sim toda essa questão, né, que você falou sobre o fato da glândula pineal, o fato de todos nós termos mediunidade em maior ou menor potencial mediúnico, também é colocado assim, né, com esse tipo de termo em algumas escrituras. E o grande ponto é, eu fico pensando, eu sou um cara muito, muito racional, né, eu questiono muito. Eu também me identifico em muito, cara, já tinha ouvido um pouco da sua história, você falou um pouco mais agora, e eu, cara, tenho uma jornada muito parecida com a sua. Lá na Igreja Católica, pensei em ser padre,
paguei muita penitência por conta de... Você tá vendo, é muita coisa, é coisa do diabo, você tá vendo muito filme de terror. Nunca mais eu tinha visto filme de terror, justamente para não ver mais nada. Então, assim, é um negócio que realmente traz, às vezes, muita perturbação. E por que traz perturbação? Por falta de conhecimento, por falta de educação. E aí, quando vocês falam sobre a educação mediúnica, isso é fantástico, porque faz com que a gente compreenda de uma forma até um pouco mais ampliada. Vamos lá, todos nós somos espíritos. Se nós somos espíritos vivendo uma experiência material, e a mediunidade é o intermédio entre o mundo espiritual e o mundo material, de uma forma bem simples, nós somos médiuns porque nós somos espíritos vivendo na matéria. Então acaba sendo muito comum, muito natural. Agora, quando você traz esses elementos, né, de que às vezes os espíritos utilizam de formas para que nós possamos compreender, se a gente pega até mesmo dentro do dicionário o que é uma comunicação, um diálogo, o diálogo é quando eu falo, você capta, entende e pode trazer de volta. Se ele, de repente, falasse o que falasse, você não compreendesse nada, de que adiantaria esse diálogo, essa comunicação? Então, tem muito esse zelo quando realmente tem essa comunicação entre os espíritos. Agora, falando sobre esse tema, a dificuldade, os desafios da mediunidade. Eu sou terapeuta sistêmica, a gente, né, já conversou um pouquinho sobre o fato dessa aproximação que agora você vem com essa nova graduação e tudo, para também trabalhar com isso. Já tive a informação espiritual, né? Um amigo espiritual falou, Sauler, você está no caminho de desenvolvimento para coisas outras que você fará no desenvolvimento de auxílio espiritual. Eu fiquei assim, caraca, então o que eu faço como terapeuta é uma preparação para coisas outras que virão? E ele falou, sim, é exatamente isso. Claro que não dessa forma, né? Falou de uma forma um pouco diferente, mas foi esse o contexto. E aí eu atendi certa vez, de vez em quando aparece, né, pessoas com perturbações mediúnicas. É muito comum, como a gente está falando aqui, trazendo com esse cunho muito natural, a mediunidade vai acontecer com todo mundo. Em maior ou menor porção, potencial. Então, assim, acontece. E aí, esse cara veio e ele era evangélico. E a família toda é evangélica. E ele veio já com um baita problemão da vida inteira de esquizofrenia. E aí você trouxe, ficou muito latente, por isso veio essa história. E aí eu comecei a atender ele e tudo. Obviamente, a gente sempre vai tratar da questão. Eu não sou um cara bitolado com relação à questão de doutrina espírita nem nada. Eu acho que, assim, tem muitas coisas dessa vida que a gente tem que tratar. Então, as coisas da vida outra, a gente deixa um pouquinho de lado e vamos tratar, porque tem muitos traumas dessa vida. Uma questão que você viveu na infância, nessa infância, dessa reencarnação, pode reverberar com experiências outras do passado, um passado de outras existências. Mas, cara, se você trabalhar dessa reencarnação, você está muito melhor. Então, eu comecei a trabalhar com ele, sempre no cunho da questão psicológica, da questão emocional. Mas aí, olha como que ele falava. E olha a perturbação, porque não sabia de espírito, né? Tudo era o demônio. Ele falava, Saulo, eu tenho medo de sair pra rua. Porque toda hora fica vindo essa voz na minha cabeça falando que alguém vai ficar me zoando, que alguém vai me roubar, que alguém vai me matar. E é o papo de repente, eu chegar na rua, eu ouvir as pessoas falando comigo, me xingando, falando para eu atravessar a rua que vão me atropelar. Cara, olha o nível de perturbação. E aí é o que a gente fala sobre a doutrina espírita ser um consolador prometido. Ser realmente aquele que descortina muitos véus para trazer conhecimento, educação. E essa educação faz com que a gente compreenda. Poxa, olha, mas aí você fala sobre isso às vezes na terapia? Cara, de verdade, se tiver que falar, eu vou falar. Claro que com todo o tato, vendo até onde pode tudo. E aí daqui a pouco ele falou, Sauler, eu estou aberto para ouvir até coisas novas, porque eu já não aguento mais isso. Nada acontece por acaso, gente. Se essa pessoa surgiu no meu caminho, sabendo com o que eu tenho hoje de conhecimento e com as coisas e propensões que eu tenho para auxiliar, sem dúvida alguma, era porque ele precisava ouvir o que eu tinha para falar. E como auxiliou ele? Quando ele começou a ampliar a visão, entendendo o que poderia vir a ser, e principalmente educação, é questão de vibração. Se você tiver numa vibração melhor, independente se você é
evangélico, católico, protestante, ateu, espírita, umbandista. Meu camarada, é questão de vibração. Se você está lá na rádio 92, você não vai ouvir a 107. Se você estiver na 107, dificilmente você vai conseguir ouvir alguma outra coisa, senão naquela sintonia. E assim ele conseguiu melhorar muito essas questões. Fiquei doutrinando ele para ser um espírita? Gente, nem Jesus doutrinava a gente para ser de religião nenhuma. A questão é o amor. A questão é a gente amar ao próximo como a nós mesmos. É fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem conosco. Então esse é o grande ponto. Esse é o grande legado. Na dificuldade mediúnica, porque realmente acontece, como que a gente vai lidar com isso? E as pessoas que estão ao nosso redor sofrendo algum tipo de dificuldade, tá fazendo sentido para vocês? E aí eu queria puxar para você, Rafael, obviamente fica bem à vontade de comentar qualquer coisa que eu disse aqui, mas eu queria saber de você, porque eu tive muita perturbação, porque para mim tudo era diabo. Eu tive muita perturbação. E as perturbações que aconteceram com você, até você ampliar um pouco mais o conhecimento e ter a perturbação, só que de uma forma um pouco melhor, vamos colocar dessa forma. Bom, vamos comentar um pouco o que você disse aí, porque você está trazendo tanto material e de uma forma tão profunda, porque às vezes no meio da nossa conversa mais amistosa, a gente traz muita coisa positiva que a gente merece pensar. Eu tenho aprendido com os estudos da doutrina espírita, e os mais variados benfeitores, eu gosto muito de Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, que a gente tem que ter sempre um olhar de bastante serenidade sobre os fatos da vida. Porque a mediunidade, ela é marca, ela é presença de Deus, ela é um verdadeiro atributo, é um dos princípios da doutrina espírita. Mas nós temos também os problemas do trato psicofisiológico. O que isso quer dizer? A esquizofrenia, que é oriundo da perturbação espiritual, mas há esquizofrenia que é oriunda dos problemas orgânicos. E o mais legal de tudo isso, há esquizofrenia que começa por fatores externos, mas ela acaba sendo potencializando porque um fator externo, ele vai trazendo tantos fluidos negativos para o nosso organismo que a gente acaba tendo problemas maiores no nosso organismo. E o contrário também. Existe um problema que é eminentemente orgânico, que ele é impulsionado pelos espíritos. Onde eu estou querendo chegar? Existem as nossas dificuldades que são orgânicas, outras que são espirituais, mas na grande maioria das vezes a gente tem as duas coisas, porque em todo espírito que tem um problema orgânico, nós temos uma multidão de testemunhas que nos rodeiam, conforme a assertiva de Paulo na sua Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Dessa forma, a gente tem que aprender a estudar nós mesmos, a estudar a doutrina espírita para entender que mediunidade não é nada para me fazer mal. Quando eu estou exercendo a mediunidade com Jesus, me propondo a ser uma pessoa melhor, uma pessoa que vai modificando as minhas predisposições íntimas, me tornando menos vicioso, a mediunidade não é para se tornar uma cruz. Muitas vezes eu perpasso dias de cruz não por conta da mediunidade, mas porque eu sou um espírito endividado que trago dificuldades como todo mundo. Nós somos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. 7,8 bilhões de pessoas que crescemos pelos mecanismos da dor. E com o médium não é diferente. Eu escuto muito médium dizendo assim, mas eu tenho a minha via crucis da mediunidade. Não é isso. A mediunidade é uma bênção na vida de cada um de nós. Nós sofremos não por sermos médium, nós sofremos porque estamos inseridos numa lei chamada causa e efeito. Se a mediunidade está me trazendo desgostos, desaires, problemas variados, das duas uma. Eu tenho que verificar primeiro se eu não estou padecendo de problemas orgânicos, que necessitam de atendimento especializado. Nós sabemos que existem disfunções cerebrais, problemas dos nossos neurotransmissores, problemas das nossas células, dos mais variados tecidos, que precisam ser medicadas. Então, não é toda disfunção orgânica que é decorrente da mediunidade ou de uma perturbação espiritual. Então, eu vou precisar de um psicólogo, eu vou precisar de um psiquiatra. E por que não? Porque psiquiatra é médico de doido. Não é isso é preconceito nosso. Para que a gente possa exercitar a mediunidade, a gente precisa estar equilibrado do organismo.
para depois exercitar algo que eu vou fazer para o bem das pessoas. Se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou agir para o bem das pessoas, para o bem dos espíritos? Então vejam, eu preciso entender que mediunidade é algo para me fazer crescer, para me trazer paz, não para me deixar doente. Se doente eu estou, das duas uma. Ou eu já trago essa doença e eu preciso de um médico para me tratar, ou eu estou desequilibrado no uso da minha mediunidade. Eu não estou exercitando ela com Jesus. Porque se eu começo no meu caminho mediúnico a dar vazão, a potencializar os meus vícios, a usar a minha mediunidade para receber, porque eu preciso dar de graça o que de graça recebi. Se eu começo a usar a mediunidade em fins que não são nobres, ao invés de benfeitores, eu vou trazer para o meu lado malfeitores espirituais, espíritos endividados. Então, por aqueles caminhos psíquicos que deveriam passar luz, acabam passando trevas. E das trevas que eu semeei, eu acabo colhendo perturbações. Então é bom a gente ter isso bastante consciente dentro de nós mesmos. Agora eu vou começar a responder a sua pergunta. Passei por dias de muitas dificuldades, mas porque o Rafael é um espírito bastante endividado, que traz bastantes dificuldades de vidas pretéritas. Então, precisei me dedicar bastante ao trabalho do autoconhecimento, às tarefas no bem. E José Raul Teixeira sempre dizia para mim, meu filho, trabalhe. Trabalhe porque o trabalho é o burilador de nossas almas. Muitas pessoas acham que ser médium é apenas ir no dia da reunião mediúnica. Não, mediunidade é um trabalho de todos os dias. Então, exercite-se no amor às pessoas simples, às pessoas necessitadas, porque isso vai drenando os seus miasmas cerebrais e vai te aproximando dos bons espíritos. Trabalhe na compreensão de onde estão as suas dificuldades, porque eu sou na mediunidade aquilo que eu sou enquanto ser humano. Já pararam para pensar? Um ser humano impaciente costuma ser um médium impaciente, que sempre vai dar passividade em primeiro lugar. Quer dizer que o espírito está sempre indo nele em primeiro lugar? Não, ele é impaciente. E às vezes, quando não tem espírito, na própria ansiedade dele, ele acaba dando passividade. Uma pessoa que no seu dia a dia ela é teimosa, ela usualmente leva essa teimosia para a mediunidade. Uma pessoa que é orgulhosa leva esse orgulho para o desenvolvimento da mediunidade. Vocês já perceberam que todo espírito que falava por Chico Xavier era doce? Porque muita dessa doçura vinha do próprio Chico. Nenhuma comunicação mediúnica ela é 100% mediúnica. Isso nós estudamos num livro notável chamado Qualidade na Prática Mediúnica. Quando a gente consegue ter 70% de mediúnico, 30% de anímico, a gente já se tornou um bom médium. Então, que essa parte anímica nossa, a parte que drena da nossa própria alma, não seja nada que perturbe a comunicação. E, para tanto, eu vou precisar me trabalhar enquanto instrumento. Mas olha o Chico, todo espírito era doce, todo espírito era carinhoso, porque o Chico era assim. Quer dizer que isso atrapalhava a comunicação? Não, não atrapalhava, mas era uma característica. Tem médium que traz poesia para toda a comunicação, porque o médium é poeta. Tem médium que traz ansiedade para toda a comunicação, porque o médium é ansioso. Então, quanto mais a gente trabalha a nós mesmos, nós vamos trabalhando o desenvolvimento da própria mediunidade. Por isso, Madre Teresa de Calcutá dizia, eu preciso ser um lápis na mão de Deus, porque Deus escreve, mas para que ele possa escrever com a grandiosidade do seu amor, eu preciso estar apontado. Então, respondendo, meu amigo Saulo, eu tive muitas perturbações, que não eram da mediunidade, eram do Rafael. Porque o Rafael sempre foi muito vaidoso, sempre muito ansioso. Precisei trabalhar esses componentes para escoimar. Esse é um verbo que quer dizer limpar. Entendeu? Pense naquele coador do suco de laranja. Se eu não começar a tirar as sementes, aquelas escamas dos bagos do suco de laranja, porque dali é meu. Eu não vou permitir que o suco de laranja passe por mim sem levar muito daquilo que é meu. Então eu preciso limpar o meu coador, porque o meu registro mediúnico é um coador.
eu não posso atrapalhar aquilo que passa por mim. Para isso eu preciso escoemar-me ou limpar-me. Muito legal, muito bom. Inclusive o próprio Haroldo Dutra fala, ele tem uma fala muito interessante, que você falou sobre o coador, né? A gente dissipar algumas coisas, né? Aí ele fala sobre a gente localizar isso dentro de nós. Olha que bacana. Então, ou seja, primeiro eu tenho que... mas eu tenho que lidar com o meu orgulho. Tá, legal. Primeiro eu tenho que entender que eu sou orgulhoso, né? No meu caso aqui, Caetano. Caetano é orgulhoso. Caetano, ele tem falta de paciência. E um problema muito sério que eu costumo falar aqui, que eu trabalho com mercado, trabalho com loja, né? Então, existe uma coisa na gestão de negócio que eu costumo dizer o seguinte: o problema da pessoa que é muito competente, né, é quando ele não tem paciência com aqueles que não conseguem ser tão competentes quanto ele. Ou seja, então, assim, ele já está comprometido, né, com o problema do excesso de competência. Ou seja, é legal ser competente, mas o ápice evolutivo da competência é quando você admite que as pessoas possam não ser, né? Então, isso é legal. Isso às vezes é mais interessante do que a própria competência que a pessoa traz, né? E o Haroldo Dutra fala sobre isso. Ele falou assim, olha, o orgulho, você pode localizar o seu orgulho dentro de você, faça as pazes com ele, abrace ele e chame ele para trabalhar com você, né? Porque o orgulho, às vezes, visto de uma forma, né? Porque tudo são ferramentas, né? Que nós trazemos dentro de nós, né? Às vezes ele ajuda a gente a botar a cara aqui, ó, na tela aqui, né? Com várias pessoas que vão assistir a gente, e de vez em quando eu vou dar tosse aqui, vou dar uma engasgada, a minha cachorrinha vai latir, né? A caneca do Sal, ali tem uma foto da família ali, a sua eu não consegui ver agora. Olha lá, olha que show de bola, entendeu? Aí, ó. Tá sem som aí. Olha lá, dele também é maneiro, ó. Então assim, são eu acabei usando a leitura labial. Ele falou, a minha é só flor. É isso aí. Então, assim, esse destemor que a gente traz, ele faz parte da nossa... A gente chama de cara de pau, né? Mas, às vezes, é fruto de um orgulho que nós temos de estar servindo, de estar falando alguma coisa, ainda que aquilo que a gente fale, de repente, dá uma escorregada, fala uma coisa, ih, rapaz, dei mole, falei que ser assim, entendeu? Então, acontece muito. Aconteceu isso numa quinta-feira, agora eu morri de rir, rapaz. A minha amiga, a Grace, estava fazendo a prece e eu estava... O Saulo sabe que eu tenho um problema de sono, né? Aí eu estava assim, quieto, assim, e eu estava com medo, olha aí, eu até rio, que ele já sabe. Eu estava quieto assim, falei, poxa, gente, já pensou se eu der uma cochilada aqui na live? Olha que doideira, eu pelo Grupo Espírita Fraternidade, apresentando, e ela na parte final, aí deu aquela relaxada de final de viagem, né? Ela fazendo a prece final, e eu fiquei assim, quietinho, rapaz. Daqui a pouco ela, Caetano, rapaz, eu tomei um susto, cara. Falei, meu Deus do céu, eu dei uma apagada no meio da live, rapaz. Aí, nesse momento, a gente utiliza a doutrina espírita. Não, é que eu estava desdobrado. Não. Rapaz, ela foi muito caridosa. Ela, Caetano, você estava trabalhando na espiritualidade. Eu falei, meu Deus, que mulher. Essa mulher é um anjo na minha vida, rapaz. Aí, depois que terminou a live, eu falei assim, minha filha, você tentou me salvar, mas olha, eu acho que vai ser difícil o pessoal acreditar nisso, hein? Porque eu acho que eu cochilei mesmo. Eu só não caí. Mas é interessante isso aí, Rafael. Eu gostei da tua fala, tá? E você... você rapaz, eu vou me perguntar se ele é palestrante, mas é claro que ele é, né? Não é possível, né? Porque ele tem uma fala muito interessante, muito... Ele tem umas colocações aí bem
Muito legal. Muito bom conversar contigo, meu irmão. Muito ótimo. Muito, muito. Eu gosto muito de ver, eu falei, né, e repito, eu realmente curto muito o trabalho do Rafael, porque eu sou um cara que eu sou muito questionador. Então eu curto quando eu vejo que a pessoa estuda e fala com base, quando fala com, né, com argumentos, não simplesmente aquele negócio é porque é. E, infelizmente, a gente... Cara, a realidade é essa, não é julgando ninguém. Essa é uma condição natural de todos nós. A doutrina espírita é uma doutrina muito nova. Não o mundo espiritual, mas a doutrina espírita. E sendo essa mais uma roupagem nossa, na outra reencarnação, muito provavelmente nós não fomos espíritas, até porque a fila para reencarne, cara, é grande a beça. Então, há de se ter lá a sua senhazinha para voltar. Claro que eu estou fazendo uma alegoria, pelo amor de Deus, gente, não é bem assim. Então, o grande ponto é realmente a gente perceber, nós temos muito mais reencarnações em doutrinas ou religiões com esse cunho mais católico, ou protestante, ou qualquer outra situação, que traz aquela... é isso e pronto. O que tem de posturas católicas, protestantes, evangélicas dentro da doutrina espírita não está no gibi, gente. Tá muita raça de coisa. Tem muita gente assim. Até porque a doutrina espírita nem é religião. Como assim? Olha que absurdo. Não, é uma doutrina que tem um cunho religioso dentro do tríplice aspecto que se fala muito, né? Ciência, filosofia e religião. Religião com sentido de religare, religação com Deus, conexão com Deus. Mas a gente não pode esquecer as outras duas, pelo amor de Deus. A gente não pode. A doutrina espírita tem como primeiro livro o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Então você tira por base, tem que perguntar. Eu acredito que isso já aconteceu com você, Rafael, quando você ainda era católico. Eu não tinha espaço para perguntas. O que eu mais ouvia são os mistérios de Deus. Chegou um ponto que eu estava assim já, não é possível, eu devo ser sinistro pra caramba, porque as perguntas que eu tenho sempre chegam nos mistérios de Deus, e eu era novinho. E aí eu comecei a ficar meio que desgostoso, porque parecia que ali não era mais o meu lugar. Mas eu continuei firme. E olha que passando por muitos perrengues, porque a mediunidade não para pelo fato de você não ser espírita. A mediunidade não para pelo fato de você não estudar. A mediunidade não para pelo fato de você não acreditar. Você bota a mão na tomada e por mais que você não acredite em energia elétrica, você vai tomar um choque. Então a gente precisa compreender que quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente acaba se apossando para entender o que acontece conosco, entender o que acontece com o mundo. Eu queria ressaltar aqui 3 situações dessa fala que vocês estavam dizendo, né, sobre o fato, como a gente é e tudo, porque vale muito a gente lembrar, né? Você estava falando sobre a sua vaidade, sobre suas imperfeições e o quanto que de nós influencia na comunicação. Sem dúvida alguma. Não há acaso que lá, muito tempo atrás, teve um grande filósofo que disse: conhece-te a ti mesmo. Por que conhece-te a ti mesmo? Por que a gente precisa se conhecer? Mais um tempo depois, o grande mestre dos mestres, esse que é o caminho, a verdade e a vida, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar, gente, pelo amor de Deus, não é agora, uhul, tô liberto, tô show de bola, posso fazer de tudo. É libertar principalmente da ignorância. A partir do momento que eu sei que eu sou vaidoso, eu consigo agora mais vigilante e em oração para elevar a minha sintonia, lidar com essa situação de uma forma mais madura, mais consciente, mais efetiva. Então, olha só, 2 ensinamentos muito antigos e extremamente presentes na nossa sociedade, nos dias de hoje. E falando sobre essa questão de nós, do que tem em nós, eu lembro que teve uma vez que eu estava mediunizado, estava conversando, né, mediunizado com uma pessoa, só que a pessoa muito lenta. Ai, meu Deus, gente. Desculpa, mas a realidade é que hoje eu sou muito melhor, muito também por conta do trabalho mediúnico, porque é o momento de você calar e perceber com... Porque, assim, a mediunidade, em muitos momentos, você precisa muito silenciar para se permitir ser, como o Rafael falou, tirar os caroços, tirar aquele bagaço, tirar aquilo que realmente é seu, para passar com mais facilidade o suco, para passar com mais facilidade o líquido que realmente é o que vai nutrir. E aí, eu lembro que estava lá falando e tudo, e aí a pessoa lenta para falar, e eu já estava assim, meu Deus do céu, eu pensando,
Meu Deus do céu, eu vou tentar puxar para ela falar logo o que tem que falar. E aí, o espírito que estava ali naquele momento trabalhando em conjunto, Sauler, sim, isso daí também é questão de educação mediúnica, conhecimento. Se você não trabalha com, é como se fosse, né, em algumas doutrinas fala sobre o fato de cavalo, você é simplesmente montado e é só um suporte para que o espírito trabalhe. Só que olha só o que vamos mudar um pouquinho? O quanto que você coloca nas costas do espírito para fazer sozinho, ao passo que você poderia auxiliar. E aí, ele foi e disse, meu filho, esse é um grande ponto e uma excelente oportunidade para você treinar e exercer aquilo que você ora, para ser mais paciente. Seja mais caridoso e amoroso com essa irmã que tem um ritmo diferente do seu. Porque se você acha que ela é errada por ser num ritmo diferente, nota o quanto que você acha que você que é o certo por ser de um ritmo um pouco distoante do dela. E aí, cara, é claro que naquele momento a gente pega, sente aquilo e começa a refletir. E isso é, para minha vida. O quanto que quando a gente aponta o dedo para alguém e acha que está em um ritmo errado, de uma forma errada, a gente, sem perceber, se coloca como sendo certo, que a nossa forma é a certa, que nós somos, em algum nível, superiores ao outro. Tá fazendo sentido? Muita coisa. Tá fazendo muito sentido. Eu quero aproveitar a presença de algumas pessoas aqui que eu estou vendo que são lá de Minas Gerais, por exemplo, a companheira Sônia Rubatino, de Costa, Minas Gerais. Tem uma outra companheira aqui de Minas Gerais também, Maria da Conceição Rocha, de Barbacena, Minas Gerais. Isabel Rubatino, lá de Marília, São Paulo. Porque teve um presidente da União Espírita Mineira, o seu Onofre Abreu, que é muito citado pelo Haroldo, porque ele era muito próximo ao seu Honório Abreu, e ele dizia que a mediunidade é um convite para nós darmos conta da imortalidade da alma, darmos conta dos nossos compromissos com Jesus. Então, o que representa essa mediunidade nossa de todos os dias? Um convite ao trabalho. Um convite a repensar Jesus nas nossas vidas. Porque tem muita gente que ainda nos dias de hoje acha que ser médium é um privilégio. Não. Ser médium é um compromisso com o trabalho, é um compromisso com a autotransformação e a gente dedicar o nosso tempo ao nosso próximo, a fazer mais feliz o nosso mundo. Eu quero deixar aí 2 sugestões de leitura, porque o título do nosso Papo 10 da noite, Desafios da Mediunidade, por conta de uma obra do benfeitor Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira, Desafios da Mediunidade. E a outra obra, essa aqui, O Espírito de Verdade, Chico Xavier e Valdo Vieira, psicografando espíritos diversos, porque existe um decálogo para os médiuns. Olha que interessante. André Luiz nos traz 10 mandamentos para os médiuns. A gente conhece os 10 mandamentos de Moisés. Eu acho que num Papo 10 a gente poderia falar os 10 mandamentos do médium, porque o primeiro é rende culto ao dever. Muitos acham que ser médium é brilhar, porque vai receber o Bezerra de Menezes, vai receber a irmã Sheila. Mas, gente, grande parte, se não a maioria dos espíritos que a gente recebe são suicidas. São pessoas que não se deram conta da própria desencarnação, são obsessores, os mais diversos. Então, uma vida de bastante renúncia, de bastante culto ao dever. Então, mandamento número 1 do médium, rende culto ao dever. Segundo deles, trabalha espontaneamente. A gente não precisa receber convite, porque se eu estou recebendo o convite, talvez eu ainda esteja na preguiça, na inércia. Se o Caetano me chama para trabalhar, é sinal que eu não escutei o próprio convite do Cristo. Mas como isso, Rafael? Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então eu não preciso do Sauler despertar a minha consciência, porque ela faz parte desse atributo divino que eu trago dentro de mim mesmo. Terceiro, não te creias maior ou menor. Porque pode parecer que não, mas existe disputa entre os médiuns. A gente chega numa reunião mediúnica, às vezes a gente fica sabendo do médium principal. Já ouviram falar nisso? Mas nenhum médium é maior do que o outro. Pode ter o médium que estudou mais e acaba se tornando um instrumento melhor. Pode ter um médium que acaba se tornando mais apropriado naquele dia. Por exemplo,
Um espírito que foi um médico na Terra, se ele encontra um médium que entende de medicina para ele, vai ficar mais fácil. Vai ou não vai? Vai. Por isso, José Raul Teixeira sempre disse para mim, estude, meu filho, porque quanto mais você tiver recursos mentais, mais fácil fica para o benfeitor espiritual utilizar dos seus recursos. Porque a gente acha que o espírito chega e vai trazendo tudo prontinho, mas não. A linguagem entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado é através de imagens. A gente decodifica, transveste em palavras e fala. Por isso, às vezes, se eu der uma comunicação do Bezerro, o Sauler e o Caetano, vai sair cada uma de um jeito. Porque os meus recursos mnemônicos são diferentes do Caetano, do Sauler. Ele inspirou a mesma mensagem, cada um falou de um jeito. E eu não sou maior que o Caetano, nem menor que o Sauler. Nós podemos ter um grau de estudo de maturação diferente. Então é importante que a gente não cresça naquele que é o maior obstáculo dos médiuns. E qual é? Vaidade. Quarto mandamento. Não Rafael, esperes... queria só, antes do quarto, pelo seguinte, esse terceiro ele é tão importante porque a gente se recorda até mesmo de ensinamentos antigos quando diz que o Senhor se eleve e eu me rebaixe, ou então que eu me rebaixe e o Senhor cresça, que Jesus cresça. Quando a gente fala sobre isso e quando também dentro da doutrina espírita a gente consegue, não só doutrina espírita, a gente está falando doutrina espírita porque acaba sendo, né, o assunto mais em voga aqui no momento, mas quando eu me coloco como ferramenta, eu gosto muito de utilizar esse exemplo. Pensa o seguinte, você é um cara que vai fazer uma obra. Aí você pega lá o serrote, você pega o martelo e você pega a chave de fenda. Mas tem também ali a máquina de furar. E aí daqui a pouco você vai e trabalha com o serrote. O serrote, quando é colocado junto com os outros, fala, rapaz, eu sou sinistro demais. Você viu o que eu fiz? Sou muito bom, rapaz. Sou muito bom. Cortei tudo e ó, ficou tudo simplesmente incrível. E o martelo vai e fala, quero ver você fazer o que eu faço. Eu sou muito melhor do que você, eu consigo colocar com precisão coisas na parede e até tirar, e você não consegue fazer isso. E assim por diante, os outros vão falando. Só que olha que absurdo a gente pensar na possibilidade dessas ferramentas terem esse tipo de diálogo. Porque, na verdade, por mais que você esteja afiado, amolado, calibrado, quem utiliza é o trabalhador. E nós, quanto ferramentas, somos utilizados por quem? E aí a gente já começa a pensar. O mérito é do martelo, do serrote, da máquina de furar? Ou o mérito é do trabalhador, que se utiliza dessas ferramentas para fazer a obra acontecer? Fica aí a dica. Exato. E a reflexão. Não esperes recompensas do mundo. E aqui eu me debato muitas vezes pensando, porque recompensa do mundo, gente, não é só dinheiro não, tá? Hoje, quando eu olho para os médiuns em geral, eu vejo que a gente já não trabalha por paga mais. Mas será que a gente não está trabalhando por reconhecimento? Por like nas redes sociais? Será que a gente não está trabalhando para receber elogio? Porque recompensa é todo tipo de recompensa. Será que a gente não está querendo ser o guru de alguém ou o guru de alguma casa espírita? É nesse sentido global que a gente... Exato, exatamente. Mandamento 5, não centralizes a ação. Porque hoje aqui eu estou no centro. Mas assim, o centro das nossas vidas é Jesus. Se eu me coloco no centro, eu estou tirando Jesus do centro. Eu perdi o meu objetivo. Mandamento número 6, não te encarceres na dúvida. E aqui é muito importante, porque nos diz André Luiz, num livro muito bom chamado Nos Domínios da Mediunidade, que muitos médiuns se perdem na dúvida. Todo médium, quando está começando, ele é um misto de mediunidade e animismo. A mediunidade é a capacidade de interagir, de ser uma ponte entre o mundo astral, o mundo dos espíritos, e o mundo dos encarnados. Até a gente chegar na mediunidade, a gente trabalha muito com o nosso animismo. Ânima, uma palavra do latim que quer dizer alma, ou seja, eu dou comunicações que vem de mim mesmo. E não é intencional, não é mistificação. É porque eu estou acessando meus próprios registros. Existe uma parte em nós chamada inconsciente, que Sigmund Freud dizia que quando eu olho para um iceberg, a parte que eu vejo sobre o oceano é a menor parte,
porque a parte maior, ela está sob o oceano, a gente não vê. Então, quando eu me predisponho a silenciar, a dar passividade, eu começo muitas vezes a acessar os meus próprios registros e falo de mim mesmo, achando que estou falando dos espíritos. Falo de coisas de encarnações passadas, mas que são minhas. Ou então falo dos meus próprios complexos. Complexos são emoções cristalizadas. Eu estou vivendo coisas no meu dia a dia e aquilo está me machucando muito. Quando eu relaxo na reunião mediúnica, às vezes, através de símbolos, eu vou falando de mim mesmo. Então, vejam, eu começo desse jeito, até ir percebendo que aqueles conteúdos são meus e fazendo uma ponte do meu animismo para a comunicação mediúnica. Eu me lembro, Saulo, e era para a gente poder entender o que é o animismo. Eu estava um dia, fiz uma prova para entrar para advogado do Banco do Brasil, e foi muito cansativo aquele dia, e chegou de noite, eu dei uma comunicação de um espírito que estava com dor no corpo. Eu fazendo uma análise depois, eu falei, não é o espírito que estava com dor no corpo, é o Rafael que estava com dor no corpo, porque o Rafael vinha se exigindo demais, ficando sem dormir de noite, estudando demais. Então existia um cansaço acumulado que ele não queria admitir. Foi admitir no momento do transe mediúnico, porque não foi um transe mediúnico, foi um transe anímico, mas aquilo não foi por mal. Aquele que é o comunicador, né, que a gente chama muitas vezes de doutrinador, mas não está doutrinando, está ali conversando. Quem somos nós para doutrinar? Ele acabou conversando com um espírito, que não foi o espírito desencarnado, mas foi o espírito do próprio Rafael. Depois eu me dei conta disso. Só que muitas pessoas, elas carregam essa dúvida e se martirizam nessa dúvida por tanto tempo que impedem de dar comunicação aos próprios espíritos. Vejam, se eu chego numa reunião mediúnica e começa a me vir ideias de suicídio, de gente que se matou, começa a me vir muita sensação de tristeza, de desânimo, vontade de morrer ou muita dor. Gente, é porque isso não é nosso. Por mais que eu não esteja vendo o espírito com os olhos que nós sabemos que não são os olhos físicos, mas são os olhos da alma, é sinal que tem um espírito perto de mim. Então, que eu silencie, registre aquelas sensações, aquelas emoções e traduza com as minhas palavras. Que eu tenha sinceridade para agir de bom tom, fazendo o meu melhor. Porque com o tempo eu vou deixando os meus próprios registros, vou diminuindo eles para poder ser um médium com Jesus. Lembrando sempre que eu nunca vou ser 100% espiritual. Vai ficar sempre um resíduo que é do próprio médium. Então, Rafael, deixa eu só pegar não ficar aqui um na gancho, dúvida sempre. Pegar um gancho muito, muito importante, porque isso é uma questão no meio espírita muito forte. Ao passo que eu já ouvi em algumas casas, isso daí é puro animismo, como se fosse uma coisa ruim ou então tipo desmerecendo. O animismo faz parte do processo. O animismo, ele tem que existir. E isso que você falou é tão importante porque a gente começa a pensar sobre o fato da sensibilidade. Se eu tenho a sensibilidade de olhar para dentro, mesmo que na dúvida se é espiritual ou não, eu estou aguçando a minha sensibilidade e novamente rememorando, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecereis a verdade sobre você e a verdade vos libertará, sobre dúvidas. Então, quando eu começo a ter essa sensibilidade para perceber, dê passagem mesmo para esses pensamentos anímicos, não tem problema nenhum. Só que quando você vai começando a desenvolver cada vez mais essa sensibilidade, a sensibilidade vai auxiliar também no processo mediúnico. É isso mesmo, Rafael, ou estou equivocado? Não, nós estamos no caminho. Eu não vou te corrigir aqui agora, eu vou simplesmente trazer alguns apontamentos. O animismo começa a ser problema quando eu utilizo ele intencionalmente. E eu vou dar um exemplo que é muito claro aqui agora. Tem reunião mediúnica que não aparece espírito nenhum. Que do jeito que eu cheguei vai ser o jeito que eu vou sair. Mas a pessoa está ansiosa, porque ela acha que se ela não recebeu espírito nenhum, ela não produziu. Ela está pensando na expectativa da outra pessoa, ou ela está competindo. Porque nós trazemos o senso da competição, nós queremos ser maior. Então, se não vem espírito nenhum, ela começa a criar uma comunicação inexistente. Aí é o animismo que a gente chama de mistificação. Então, veja, quando que o animismo não tem problema? Quando ele é inconsciente. Quando ele está buscando
nos meus registros e eu não estou nem me dando conta disso. Agora, quando ele é um animismo consciente, ele vira mistificação. Você quer um outro caso que ocorre muito? Às vezes, gente, olha, a gente precisa ter maturidade para conversar esses assuntos. Às vezes o médium não se dá com o doutrinador. Então ele se aproveita do espírito para mandar mensagem para o doutrinador. E nesses tempos de política, nesses tempos de divisão, como ocorre isso? Aí é mistificação. Porque aí você está colocando na boca do espírito coisas que ele não disse. A gente tem que ter cuidado e bastante responsabilidade sobre tudo que vem por mim. Porque se veio por mim, eu sou responsável. Então o animismo não é um problema quando ele faz parte do processo de crescimento. Ele passa a ser um problema quando eu utilizo esse animismo de uma forma a mistificar, a enganar, a criar o que não existe. Sétimo mandamento, estuda sempre. Tem pessoas que acham que ser médium é apenas fechar o olho, dar passividade e vamos que vamos. Aí fica aquele espírito, fica aquele médium que xinga, que bate na mesa, que cafunga, que levanta. Não precisa de nada disso. Porque a gente deve ser o censor dos excessos. Você já pensou se o espírito dá um tapa na cara do Saulo, eu dou um tapa na cara do Saulo? Eu sou responsável por isso. Pode ser um espírito que não goste do Saulo, e aparecem muitos espíritos na reunião mediúnica que não gostam do médium, que não gostam do doutrinador, que são inimigos da causa, mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece. Então a gente não vai também bloquear por completo o espírito, porque tem gente que acha que ser censor do espírito, o espírito quer chorar, mas eu não posso chorar. O espírito está alternando a voz, eu não posso... Não é isso. Eu vou registrar as emoções, mas eu vou toldar os excessos. Porque senão eu vou ficar dando soco na mesa, eu vou ficar gritando na reunião mediúnica. Há casos em que o médium foi para vias de fato. Há um caso bastante específico, inclusive, em que um doutrinador, eu não estou aqui para ficar escutando isso, levantou e foi embora. Isso é falta de estudo. Então, José Raul Teixeira, ele costuma dizer para mim o seguinte, quando a gente estuda, a gente vai dando conta de qual é o objetivo de uma reunião mediúnica. E o objetivo da reunião mediúnica é ajudar o desencarnado? Sim, mas é muito mais ajudar o encarnado. A dar-se conta da imortalidade, da vida espiritual, do que nos espera se a gente agir daquele mesmo jeito, e nós podermos nos melhorar enquanto estamos a caminho do mundo. 8º mandamento, não te irrites, porque a gente ainda se irrita muito. Como a gente se irrita com os encarnados? Se deixar, a gente se irrita com o desencarnado. Há pessoas que querem tirar forra com o desencarnado. Gente, se nós estamos numa reunião especializada, o obsessor vai chegar e vai dizer que tem raiva, vai dizer que quer matar, vai dizer coisas ruins. A gente tem que aprender a ser um terapeuta. Essa é a palavra que o Manuel Filomeno de Miranda usa. Terapeuta de desencarnado. Se eu não consigo entrar nesse figurino de trabalho, o médium doar seus fluidos para que naquele choque anímico, o espírito que chegou intranquilo, incoerente, todo desregrado, ele possa ter um pouco de bem-estar. E o doutrinador trazendo aquela palavra confortadora, nós ainda não estamos, talvez no momento mais ajustado de prosseguir nas leis mediúnicas. Mandamento 9, desculpa incessantemente. Já viram o Espírito quando fala assim para a gente? Você está me pedindo para perdoar, mas eu observo que você não perdoa sua mãe, não perdoa o seu chefe no ambiente de trabalho, porque a gente passa a ser o exemplo do próprio Espírito. Não adianta eu falar uma coisa e agir de outro jeito. Então, tudo aquilo que eu receito para o Espírito é o que eu devo trazer para a minha vida. E 10. Pode lembrar até, Rafael, de Jesus quando chegava e falava para os fariseus, hipócritas, e falava Exato. Com veemência. Por quê? Porque é justamente isso que você acabou de dizer, só fazendo essa recordação do nosso mestre. E o mandamento número 10, não tema perseguidores, porque a gente já tem os perseguidores usuais, tem os perseguidores de vida passada, e começa a ter os perseguidores daqueles que não querem o nosso progresso. Não querem
o trabalho de iluminação desses espíritos desencarnados. Então a gente vai apanhar, mas prosseguir em frente. É esse o sentido, a quem te bater numa face oferece a outra. José Raul Teixeira me conta que uma vez ele foi visitar o hospital psiquiátrico e vários amigos da Sociedade Espírita Fraternidade juntos. Num determinado momento, um interno do hospital psiquiátrico enche a boca de cuspe e cospe no trabalhador da casa espírita. Imaginem, ele devia estar sob a ação de um espírito desencarnado. O que o trabalhador da casa espírita fez? Encheu a boca de cuspe e cuspiu no doente. O Raul, ele deu um sorriso igual esse do Caetano e disse assim: eu não sei quem está mais obsidiado, se é o doente do lado de dentro ou se é o doente do lado de fora. A gente tem os perseguidores. Vão inventar coisa nossa que é fake, vão apontar o dedo em rixe para a gente, mas se a gente tiver o nosso compromisso com Jesus, a gente prossegue com aquilo. Paulo Saulo chegou a ficar vermelho com essa. Mas, Sauleiro, era isso. Vê a questão da hora aí, porque eu já falei demais. Não, tudo bem, irmão. Você fez umas colocações muito bacanas. Eu tive aqui eu tive aqui um amigo aqui, ele já é desencarnado, o nosso grande irmão aqui na nossa casa, aqui, o Elson Correia. Eu aprendi muito essa questão da mediunidade, né? A forma com que ele lidava. Eu falei assim, pô, cara, como é que eu faço para... Ele, não, fica observando. E eu fiz isso. Eu ficava observando como ele lidava com o espírito, né? Mas ele tinha assim, uma paciência, né? O espírito nervoso lá e tal. Uma vez uma das primeiras vezes que eu conversei com um espírito, né? O espírito olhou para minha cara e falou assim: eu odeio você. Eu tomei um susto, falei, poxa. E eu pensei assim, caramba, estou aqui para ajudar, de coração aberto. Pô, que espírito mal educado, pô, eu podia ser um pouco mais gentil comigo. Mas, sabe o assim, que acontece, Caetano? Eu vou só colocar aqui um exemplo de uma coisa que eu tenho muito agora tido contato e já coloquei na minha mente que eu vou fazer uma formação nisso, que é sobre CNV, eu não sei se todos conhecem, Comunicação Não Violenta. Gente, vocês têm noção do quanto que o mundo já vai dar um salto gigante quando nós realmente tivermos essa nossa comunicação muito mais amorosa, não violenta? E uma das coisas que mais preconizam dentro da filosofia, da comunicação não violenta, é você entender o porquê que o outro tá do jeito que ele tá. Então se liga nisso. Tipo, o cara chega e fala, eu te odeio. Cara, como que essa pessoa deve estar para estar nesse estado? O que de repente eu fiz para ela estar nesse estado? Você já está pensando no outro. Mas por que a gente revida? Porque a gente não pensa no outro, a gente pensa em nós. Você me agrediu. E aí, rememorando que o Rafael acabou de falar aqui, recordando do nosso querido Mestre Jesus, falando sobre dar a outra face. Cara, a gente precisa sair do duelo, pelo amor de Deus. Porque se a gente não sai do duelo, a gente continua no olho por olho e dente por dente. Olha como é que é totalmente olho por olho e dente por dente. O cara deu uma cusparada no rapaz que estava lá internado. Então, assim, isso é total pagar na mesma moeda. Então, assim, eu acredito, meu Deus, como foi rico esse momento que nós estivemos aqui. Quantos assuntos, sem dúvida alguma, vou ver algumas vezes como estudo, fazendo apontamentos, porque vale a pena pegar alguns tópicos e adentrar para ampliar ainda mais, porque realmente a gente acabou trazendo muitos elementos positivos. Espero que realmente tenha sido muito positivo para as pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir. E, Rafael, meu Deus, como eu agradeço a sua participação aqui conosco, como eu agradeço a sua disponibilidade, e sem dúvida alguma trouxe muito esclarecimento, muitas coisas positivas e salutares para que a gente consiga perceber. Uma coisa que minha esposa, há muito tempo atrás, quando ela me elogiava e tudo, eu tinha um problema, né? Até mesmo questões minhas mesmo, que foi tratada até em terapia, antes de eu me tornar terapeuta, que eu meio que repudiava a questão de elogio para mim. Que através de um desdobramento mediúnico eu entendi plenamente o porquê. Não tem aquele ditado, eu neguei Cristo, eu neguei Jesus.
No meu caso, não é ditado. Me foi mostrado que realmente aconteceu isso. Então, quando eu era elogiado com qualquer ação que eu tinha na seara do Cristo, eu me achava indigno de receber elogios. Olha só como é que isso é forte, né? E aí ela chegou e falou uma coisa que eu aceitei. Tá bom, então eu te vejo como um imperfeito muito bem intencionado. E é exatamente isso quando você disse, eu tenho vaidade, eu tenho questões que são complicadas, o Rafael não é fácil. E de fato nós não somos fáceis. Tira por base, essa é a nossa melhor reencarnação. E se essa é a nossa melhor reencarnação, meu Deus, o que eu já fui? Não gosto nem de ficar parando para pensar. Então esse é o ponto principal. Então, eu quero agradecer a todos que participaram aqui, mais uma vez. Rafael, cara, nossa, gratidão enorme. E eu gostaria de passar mais uma vez a palavra para você, para, de repente, deixar um recado final para a gente, um recado final para as pessoas que estão nos assistindo, que, de repente, tem até mesmo um tipo de mediunidade com perturbação por falta de conhecimento, ou mesmo com muito conhecimento, Saulo, não está adiantando nada, eu estudo, eu faço, eu aconteço, mas eu ainda estou perturbado mediunicamente. Aqueles que, de repente, ouvem, para você parar de ter perturbação, você tem que desenvolver a sua mediunidade. Então, assim, eu gostaria que você desse um recado final para essas pessoas que às vezes chegam para nós nesse tema com anseios, com dores, com angústias e desequilíbrios. Você poderia dar um recado final para a gente? Coloca o som. Para você, meu amigo da mediunidade, que já tem a mediunidade ostensiva, ou para você que ainda não tem, ela está em germe em você e espera poder desenvolvê-la, eu digo uma coisa. Se não consegue ainda escrever através da psicografia, escreva para alguém, seja útil a alguém, escreva coisas boas nas redes sociais, escreva algo enobrecedor para você, que sempre quis falar pela voz dos espíritos, mas ainda não conseguiu, que sempre quis desenvolver essa mediunidade. Fale coisas positivas, seja a voz da esperança, porque o bom médium não é apenas aquele que fala pela voz dos espíritos, porque nós também somos um espíritos, e enquanto encarnados, nós podemos ser o sal da terra, podemos ser a luz do mundo. Para você que sempre quis ver os espíritos em corpo espiritual, que possamos ser aqueles olhos que são as janelas da alma, vendo as coisas boas nas pessoas, vendo os aspectos iluminados no mundo, porque a mediunidade, antes de um convite a escrever, a ver ou a falar, é um convite ao amor. Toda vez que nós estivermos no caminho do amor, estaremos exercendo a mediunidade, seja ela ostensiva ou não ostensiva, porque mediunidade é, sobretudo, Jesus que volta para nos convidar ao trabalho. E termino com uma oração do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que poderia ser conhecida como a oração do médium, quando ele nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a entender que a mediunidade com Jesus é quando cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Um abraço e que Jesus esteja com todos. Poxa, muito legal. Gente, estamos com várias pessoas aqui que postaram aqui, muito satisfeita, gostei muito. Excelente bate-papo que a nossa amiga Júlia Helena colocou aqui, ó, bastante esclarecedor, gostei muito. A gente vai ter, Saulo, a gente vai ter que convidar ele novamente aí, tá? Vamos ter que fazer
Vamos fazer um bis aí, quase que semanal com o Rafael, hein? Rapaz, aí fica ruim, hein? Aí Fica ruim fica para a ruim agenda demais, dele. A né? agenda dele é muito cheia, cara. Mas Eu assim, sem imagino. dúvida alguma, vou te chamar de novo, meu amigo. Tá joia, gente? A gente volta. Tá ótimo. Gente, então fica por aqui o nosso papo. Se você gostou desse assunto, desse papo bacana, curta a nossa página, né? Pode dar seu like aqui, se inscreva no canal, compartilhem, para a gente espalhar esse material para muitas pessoas, muito esclarecimento, tá? E um grande abraço para todos aí, fiquem na paz, e um agradecimento muito grande aqui ao Rafael, e, como sempre, o meu grande parceiro aqui, Saulo Barcelos também, tá? Muito obrigado a todos aí, que Jesus nos abençoe sempre. Valeu, pessoal. Grande abraço.